Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje temos mais uma live. Eu vou colocar o tema aqui fixado para quem for chegando já e se situando a respeito. Uma vida de poesia. O convidado de hoje é o Matheus Borges. Matheus Borges é um jovem que já tem três livros. A literatura dele é do tipo poesia romântica. Ele é um rapaz, um jovem, um homem romântico e que tem inspirado muitos jovens a produzirem, a estudarem, a terem um hábito de leitura e, como consequência, eles vão poder falar melhor, escrever melhor, fazer produções belíssimas, maravilhosas. Júnior, bem-vindo! E os demais que forem chegando, quando essa live estiver gravada aqui no meu IGTV, sejam todos bem-vindos. Eu convido vocês a curtirem, comentarem, compartilharem. Ela também vai ficar salva. Eu vou postar essa live lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Você tem acesso pelo link disponível na minha bio. Vá lá e se inscreva no meu canal. Faça esse investimento em si, de desenvolvimento pessoal e profissional. Você é o seu maior patrimônio. Eu convido você a se permitir a esse tipo de desenvolvimento, se inscrevendo lá e desfrutando das tantas obras, dos vídeos, conteúdos, produções que estão disponíveis para você. O Matheus Borges, ele começou a ler quando ele era ainda criança e ele é de Cururupu. Em 2008, quando ele tinha 11 anos, gente, 11 anos, ele foi finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa, foi finalista lá em Brasília, na Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. Ele conquistou 2 medalhas na categoria Poesia. E em 2016, ele se mudou para cá, para São Luís, para fazer o curso de letras, bem apropriado para ele. Antes, ele já foi homenageado, já foi reconhecido como alguém que tem um diferencial. Ele já está aqui entre nós. E o Luiz Jorge, doutor Luiz Jorge Mesquita de Jesus. E o nosso convidado de hoje, o Matheus Borges. E continuando aqui, que ele tem um currículo extenso e é jovem demais, ele tem 3 livros até o momento, que é o primeiro, que foi Gemidos da Alma, depois Rabiscos e depois Terra de Inspirações. Ele é escritor, professor, palestrante, patrono da Biblioteca do Instituto de Ciências e Tecnologia do Estado do Maranhão, IEMA, lá em Cururupu. O Instagram dele está aí à disposição de vocês. Vão lá, sigam o Matheus e desfrutem desse conteúdo que ele tem lá disponível, de todas essas informações que vocês com certeza vão encontrar. E é uma referência, é alguém que eu encorajo você a seguir, não somente seguir no Instagram, mas de se inspirar. Saber que é possível, você que é jovem, adolescente, ou até mesmo adulto, ou vintage, que seja alguém mais velho, é possível você colocar em ação esses seus projetos que talvez estão na linha literária, de produzir conteúdos, poesias, textos maravilhosos. Quem sabe você tinha isso e ainda tem, engavetou por algum motivo. Essa live de hoje é para encorajar você a sair do lugar de comodidade e a colocar à disposição da humanidade aquilo que você tem de melhor, as suas pérolas, e assim edificar muitas pessoas, como é a literatura do Matheus Borges. Eu vou convidar-lhe aqui, Ana Vitória Paixão, seja bem-vinda. Vou convidar o Matheus. Permaneça aqui conosco, mandem aí o aviãozinho dos amigos de vocês. Estou por aqui. Matheus! Boa Como noite. você está? Boa noite, meu querido. Estou melhor agora na companhia de você, na companhia das pessoas
estão e muito feliz por Gleice, esse bem-vindo. espaço que nós estamos tendo aqui. Isso é uma conversa bem legal, bem extrovertida para falarmos de poesia, para falarmos sobre literatura, que é uma coisa que nós precisamos de incentivar esses jovens, né, a lerem, a produzirem, a fazerem alguma coisa, sabe? Sair um pouco dessa vida de tecnologias, né? E um pouco para os livros, que é um dos melhores mundos que a gente pode ter. É verdade. Pessoal, eu já falei aqui o currículo do Matheus, mas eu vou, para vocês que estão chegando agora, eu vou retomar aqui. A literatura do Matheus é do tipo poesia romântica. Ele começou a ler livros quando ainda era criança. Eis aí a importância de estimular as crianças a, além do iPad, iPhone, iPod e dos celulares, dos smartphones em si, ir além e oferecer, estimular essas crianças a terem um momento para desenvolverem a leitura. Ele é de Cururupu, ele veio para cá para fazer o curso de letras. Ele já tem 3 livros, 3 produções, que é Gemidos da Alma, Rabiscos e Terra de Inspirações. Ele é escritor, Na verdade, professor, são quatro. palestrante. São quatro. 4. Qual é o quarto? Versos adormecidos. Ah, sim. Ele está no teu Instagram? Sim, sim. Na verdade, porque eu lancei eles juntos, os dois juntos. Rabisco foi Ah, um sim, duplo sim, sim. lançamento, Rabiscos e o Versos Adormecidos. Ah, Mas a gente vai entendi. falar um pouco mais sobre depois. Excelente. Então, pessoal, o Matheus, ele, com um coração muito disponível, que está aqui, ia estar aqui. Matheus, eu fico muito pensativo a respeito desses jovens de hoje, porque há algum tempo, que não faz tanto tempo assim, aleluia, as pessoas tinham acesso a livros, porque elas não tinham acesso à internet. A internet ainda nem existia. Então, trabalhos, pesquisas, elas tinham que recorrer a uma biblioteca, passar um tempo lá, fazer uma pesquisa, para poder construírem os trabalhos de escola, de faculdade, enfim. E à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram ficando mais desinteressadas nesse hábito de ler. E, consequentemente, elas têm tido problemas seríssimos de interpretação. Qualquer coisa que aparece, elas acreditam, elas não questionam, elaboram textos muito rasos, não têm profundidade, ortografia com muitos problemas. E quando eu encontro um jovem como tu, que faz esse trabalho, que já tem essas 4 produções e está aí frutificando, dando muitos resultados, é algo de se chamar a atenção, porque há muito holofote em cima daquilo que não está bom. Agora é necessário dar o holofote para aquilo que é bom, para o que é louvável, e fazer esse reconhecimento, essa validação a essas pessoas, que é o teu caso, que produzem muito, apesar de serem muito jovens. E aí eu quero te fazer a primeira pergunta, passando já para ti, como é que foi esse processo de paixão, de ligação, de encantamento com a literatura, já que tu começaste a ler desde criança? Cortou um pouquinho, mas perguntasse como é que começou. Como foi que começou esse processo de paixão mesmo, de encantamento e de Sim, vontade de cada dia ler mais e se esmerar nisso? começou lá na minha infância. É, eu sempre fui. Um dos lugares que eu mais gostava de frequentar era a biblioteca da minha escola. Então, no intervalo, eu estava na biblioteca. Se eu não estava lendo um livro da biblioteca, eu estava lendo a minha Bíblia, mas na biblioteca. Então, ali eu ficava Sim, fascinado pelos livros, eu ficava fascinado ali pelos autores, eu ficava imaginando como eles criavam aquelas histórias. Eu me perdia, por exemplo, nas palavras do Fernando Pessoa, da Cecília Meirelles, da Cora Coralina.
E assim eu ficava imaginando o que passava na cabeça desses autores, sabe? Eu ficava, li um pouco de Iracema, de José de Alencar, e eu ficava imaginando, e aqui dali começou a me chamar a atenção, os livros começaram a me chamar a atenção, a biblioteca ela começou a me chamar a atenção, e eu senti a vontade de produzir. Eu comecei a produzir pequenos textos, né? Pegar o meu caderninho, né? Ainda pequeno, pegar meu caderno, começava a escrever alguns textos e me imaginando, sabe, nesse mundo da leitura, envolvido com talvez leitores, né? Mas eu nunca pensei que chegaria ao ponto que chegou hoje. E, Matheus, essa primeira Olimpíada de língua portuguesa, quando tu participou dessa Olimpíada, alguém te encorajou, alguém te estimulou, ou foi uma inspiração para ti, para que tu desse esse passo, já que tu era ainda criança, e ainda voltou de lá com duas medalhas nessa categoria de Na, poesia? Pode falar um na, pouco a respeito? sim, na verdade foi assim. A gente era tudo muito novo. Nós não sabíamos, né? Na verdade, foi o meu primeiro ano de Olimpíada de Língua Portuguesa. E aí, nesse primeiro ano, a categoria justamente era poesia. Então eu pensei, rapaz, eu vou fazer poesia para eu ver se eu passo. E aí o meu sonho, uma das coisas que me incentivou nesse período, acho que não teve um envolvimento de alguém, mas eu tinha um sonho de andar de avião. Sério, eu tinha sonho de andar de avião. E aí cara, se eu passar criança ainda, eu tinha 11 anos. Eu falei, cara, se eu passar na Olimpíada, eu vou de avião. E aí eu dei o meu máximo, né? Então eu fiquei até surpreso, porque eu fiz, sabe? Eu fiz, entreguei para a professora, como todos os alunos, mas por ser um menino simples, como qualquer um, eu fiquei aquele pensamento, tem gente melhor do que eu, tem gente que vai passar, eu não vou, porque eu sou uma pessoa simples, que escrevo versos simples, e eu simplesmente pensei que não iria dar certo. E até um dia eu estava dentro da sala de aula, minha professora entra, né? Eu acho que eu já tinha até esquecido dessa Olimpíada, só fiz o texto mesmo, e a gente deu. E um certo dia eu estava dentro da sala de aula, a professora chegou e disse assim: Olha, agora eu quero que vocês. Eu estava até de cabeça baixa, todos vocês se levantem e aplaudem ao Mateus. Aí eu fiquei assim: me aplaudir pelo quê? E aí ela falou: porque o Mateus foi classificado na fase regional da Olimpíada de Língua Portuguesa. Até aí, beleza. Né? Aí eu fiquei assim, muito feliz e tal. E aí foi para a fase estadual. Agora imagina um menino lá do interior competir com garotos de todo o Maranhão. Meu amigo, foi um peso assim muito grande. Mas eu fiquei, a partir dali eu fiquei esperançoso, não sabe? E aí um dia a diretora me chamou e falou: Matheus, você foi classificado. Eu quero saber se você aceita ir para a semifinal em Fortaleza. Eu falei, pronto, sonho de andar de avião para ser realizado. Aí Uau! a minha diretora, juntamente com a minha professora, foram lá em casa. Nós éramos muito humildes, né, quando eu participei dessa Olimpíada. E eu não imaginava chegar onde eu chegaria representando o Maranhão em Brasília, Distrito Federal. E foram pedir para minha mãe, assim, foi uma festa na escola. E aí eu realizei, vim para São minha primeira vez que eu vim a São Luís, eu tinha 11 anos, ano 2008. E aí foi eu e minha professora para Fortaleza. E eu realizei o meu sonho de viajar de avião. E mais, o Estado, né, bancou toda a hospedagem, hotel, ação. Então, assim, sabe, eu comecei a viver, a vivenciar aquilo. De certa forma, eu não acreditava, não estava acreditando.
por um menino tão simples, filho de um pescador, sabe? Representando o Maranhão em Fortaleza numa semifinal, aquilo dali era muito para mim. E ali é, nós passamos ali 4 dias, e aí eu trouxe teve a premiação, e aí eu trouxe para o Maranhão a medalha de semifinalista da Olimpíada de Língua Portuguesa. E assim foi uma festa porque foi tudo novo, sabe? Eu acho que naquela época passou até no Imparcial, o Jornal Impresso, divulgou, né, o menino do interior, finalista da Olimpíada em Português, aquilo dali era novo para mim, não sabe? E aí foi uma festa na minha escola, na minha cidade, dei entrevista na imprensa local, e agora imagine um menino de 11 anos dando entrevista, e as pessoas chegavam para mim, os meus colegas, abriam um caderno, queriam para eu dar autógrafo, e aquilo dali era muito novo para mim. E aí, até que eu fui para Brasília, né, representar o Maranhão na final, passamos lá 4 dias, no melhor hotel que existe em Brasília, um hotel 5 estrelas, pago pelo governo federal, e assim, foi um sonho, sabe? Eu conheci artistas lá, como Suzana Vieira, eu conheci artistas, eu não lembro agora o nome dela, mas ela era uma música numa novela. Na época também eu conheci o presidente, pessoalmente, porque eu entreguei uma carta para ele, na época que era o presidente do Brasil, né, o presidente Lula, e foi assim muito gigante para mim, porque um menino do interior de Cururupu, entregar uma carta para o presidente da República, sabe? E foi assim algo muito novo para mim. Assim, não consegui o primeiro lugar, mas o segundo lugar eu trouxe para o Maranhão aos 11 anos de idade na categoria poesia. Uau, que trajetória! Com 11 anos, poder relatar tudo isso, contar esse testemunho e ser promovido dessa forma. Matheus, esse tipo de literatura foi uma decisão natural tua ou tu sente uma inclinação mais forte para poesia romântica? Eu sempre achei isso interessante desde a época que eu te conheci. Eu fiquei, gente, ele é jovem. Porque geralmente as pessoas pensam assim: ah, é a fase, é o encantamento, sabe, é a fantasia. Só que tu é muito consistente nisso. Tanto que são 4 produções, então não foi simplesmente uma emoção ou uma paixão efêmera. Creio que não. Pode ter sido parte disso. Só que por tanto tempo assim, não tem emoção que subsista. Agora, é uma decisão tua, essa modalidade, esse tipo de literatura? Sim, sim, eu sou muito apaixonado pela poesia, sabe? Pelo, pela forma que o eu lírico ele se expõe. Porque quando o autor ele pega a caneta ali, o eu lírico ele vai escrever. E a gente fica impressionado com o que o eu lírico da gente escreve, né? Os sentimentos que o eu lírico é, é, coloca ali no papel. Então, eu sempre gostei, porque, na verdade, a poesia é uma das maiores gêneros, né, que eu acho, de expressão. Se você quer expressar um sentimento, você muitas vezes não vai fazer uma crônica ou um outro gênero literário, você vai para onde? Para a poesia. Foi justamente essa forma de expressão, né? Essa forma de eu olhar o mundo, assim como os autores, os poetas, eles olham o mundo através da poesia, como eu já falei o Fernando Pessoa e tantos outros poetas daqui do nosso estado, como Gonçalves Dias, como Ferreira Goulart, entre outros, que conseguem expor em poesia o que eles veem, né, o seu mundo. Então é isso que eu queria, era expor o meu mundo, expor o mundo externo através desse gênero literário em específico.
E depois eu vou estar até falando, é, já escrevi poesias românticas, né? Nessa linha de poesias românticas. E aí, depois dessas poesias românticas, eu passei a escrever, então, literatura de cordel. Inclusive, eu quero já dar um spoiler, que o meu livro de cordel já está pronto, o meu quinto livro, tá? Só que agora é cordel, literatura de cordel, e será lançado este ano ainda. Uau! Notícia de primeira mão. E, Matheus, o que é que te inspira a escrever os livros? Qual o momento? Tem algum momento específico? Ou em todo tempo é um esforço, é um sentar-se e pensar, pensar, pensar para poder começar a fazer os registros? Como é esse teu processo de inspiração? É observando as Para as pessoas, poesias é estudando a românticas, si mesmo, fazendo esse mergulho na, nas próprias emoções, na consciência, vai também da observação do relacionamento entre as pessoas, das suas vivências. Como é esse processo? nas poesias românticas, por exemplo, eu tento buscar esses sentimentos, sentimentos presos dentro da alma, sabe? Eu peço para o eu lírico colocar para fora o que ele realmente quer, tá? Não só de dentro da minha alma, como da alma de outras pessoas. Como, por exemplo, os Gêmeos da Alma, é uma junção desses sentimentos do escritor com os seus leitores, porque outras pessoas vinham a mim é, para contar as suas causas, as suas dores, e aí eu acabava tornando essas palavras em poesia, não sabe? Então, é, como eu te falei, a poesia é um gênero que a gente pode expor aquilo que a gente sente, né? Que a gente pode colocar para fora aquilo que a gente sente. Então, é justamente esse gênero, que é um gênero que nos dá a liberdade de expor, sabe? E, sobretudo, é a poesia romântica. E o que que geralmente as pessoas falam contigo? Qual o feedback que elas te dão? Ah, eu li teu livro, me identifiquei, ou eu já vivi uma situação como essa, ou eu estou vivendo. Qual o relato, as experiências, testemunhos que as pessoas compartilham contigo, até mesmo no meio cristão, o que que elas costumam te dizer? É, geralmente, quando elas leem um livro, né, elas acabam se identificando. Muitas pessoas me mandam mensagem: poxa, isso aqui que tu escreveste foi o que eu estou passando no momento. Isso é muito bom, porque assim, quando a gente publica um livro, já não é mais nosso, é do nosso leitor. Então, o leitor é ele que nos dá esse feedback. É ele que começa a imaginar, ele que começa a entrar dentro dessa, da, dos textos, não sabe? Ele começa a se imaginar dentro dos textos. E isso é muito bom quando eu tenho esse feedback que as pessoas, poxa, Mateus, tu escreveste aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava passando. E é esse o objetivo do autor, é escrever aquilo que às vezes o meu leitor ele pode se espelhar, não sabe? E só retomando a pergunta anterior, os livros de poesias românticas, eu simplesmente deixo fluir, sabe, as palavras. Já o livro de literatura de cordel, por exemplo, é um livro totalmente diferente que eu escrevi, não são mais baseados em poesias românticas, em sentimentalismo, mas é um olhar crítico, é um olhar é, de amor, é um olhar voltado para o social, não sabe? É um olhar de ajuda. Tem muita autoajuda na minha poesia, na minha literatura de cordel, e eu baseei, eu comecei a criar literatura de cordel, que eu comecei a ler esse gênero e fiquei apaixonado. E a minha monografia, eu apresentei no ano de 2019, foi a o resgate da literatura de cordel no ensino fundamental, desafios na contemporaneidade. Então, porque a literatura de cordel, por exemplo, é uma literatura nossa, uma literatura nordestina. Então, faz parte da nossa identidade, nós precisamos resgatar esses textos, resgatar esse gênero,
sabe? E a literatura de cordel, ela pode dizer muita coisa às pessoas de forma bem simples. Os outros gêneros ou os outros tipos de poesia, não. Ele tem mais uma interpretação profunda. Já a literatura de cordel, ela tem uma interpretação mais rasa, mais simples, mais clara e objetiva. E, Mateus, desses 4 livros, tem algum que tu tem um carinho, um apreço, um afeto especial? Eu não digo que seja maior, mas um apego especial e que tu possa, nesse momento, relatar algo que confirme isso, ou algum trecho que foi, assim, um virar de chaves para ti como escritor? Um dos livros, porque, na verdade, eu penso assim que o nosso caçula, ele é, ele é o mais queridinho da gente, né? Então, os Gemidos da Alma, por exemplo, Os Gemidos da Alma, por exemplo, é um livro que eu tenho assim muito apreço. É tanto que eu tive que fazer uma segunda edição dele, tá? Eu fiz o primeiro lançamento, a primeira edição, e aí eu fiz uma segunda edição desse livro que eu tenho muito apreço por ele, porque foi o meu primeiro, né? Foi aquele tempo de luta. E tem uma poesia que me caracteriza muito aqui nesta poesia, que é a poesia Vitória, na página 53, que diz assim, Vitória. Alguém me disse um dia que eu não iria conseguir, mas posso dizer com alegria que venci e agora estou aqui. Tentaram me derrubar, pensaram que eu iria desistir. Fizeram-me até chorar, mas hoje sei que venci. Muita gente não acreditava, mas continuei sonhando. Sabia que meu momento chegava e continuei tentando, muitas vezes sorrindo e outras tantas chorando. Já fui muito desprezado, não olhavam meu valor. Muito já fui humilhado, mas não deixei de ser sonhador. E eu consegui chegar para poder ser honrado. Sempre há acreditar que Deus exalta os humilhados. Eu cheguei até aqui no lugar da vitória. Feliz porque consegui mudar toda a minha história. Então, essa é uma poesia que me caracteriza muito, sabe? Nos Gemidos da Alma. E é um dos livros que eu tenho assim, mais apreço. Foi o meu primeiro, né? Então, eu tenho assim, É, um carinhozinho por ele. primogênito. Mateus, nesse processo todo, quais foram os desafios, principalmente para a produção desse teu primeiro, para que esse filho, eu vou dizer assim, fosse gerado, Gemidos da Alma? Lógico que em todos os outros, com certeza, houve desafio, mas para o primeiro, quais foram os principais desafios que surgiram e que te fizeram, logicamente, crescer, amadurecer? Eu estou falando tanto do processo de produção, como até que ele chegasse às pessoas para que elas pudessem desfrutar, para que elas pudessem ler e o feedback viesse para ti. Eu ainda lembro desse lançamento do Gemidos da Alma, foi logo quando eu vi que tu era um rapaz, ainda posso ainda te chamar de rapaz, destacado, com um diferencial. Então, quais foram os principais desafios que surgiram nesse processo de produção até que esse livro, eu vou dizer assim, nascesse? Todos. Todos os processos foram um processo muito doloroso. E, inclusive, o meu livro de cordel é uma pequena autobiografia que eu conto a história de como ocorreu esse processo para que eu chegasse até o lançamento de Gemidos da Alma. Esse foi um processo muito doloroso porque eu não tinha computador em casa, né? Os meus textos eu escrevia-os e todos num caderno, e até que um dia um professor falou, olha, vamos lançar um livro, e ali essa semente foi plantada no meu coração e eu senti vontade de lançar o livro, mas eu não tinha computador, então o que eu fazia? Eu estudava à tarde e pela manhã
eu ia para a sala de informática lá da minha cidade, da minha escola. Então, eu acho que eu passei um ano digitalizando os textos, sabe? De manhã eu ia digitar os textos e à tarde eu ia estudar. E eu passei um ano nesse processo, até que um dia alguém, por maldade, apagou o arquivo que eu havia, depois de um ano, ele já estava pronto, já tinha digitado, alguém chegou lá e apagou. Eu não sabia como recuperar, porque eu apenas digitava e colocava lá numa pasta, e aquilo ali ficou assim marcado na minha alma. Quando eu cheguei nesse dia, disse assim, e vi que no meus textos não estavam mais ali, eu fiquei, poxa, eu vou desistir agora. E assim me bateu uma vontade de desistir tão grande, sabe? Mas aí, lá no fundo, não, desiste não, que vai valer a pena. Aí eu recomecei, refiz todo o processo, digitei e tal. E aí eu acho que durou mais ou menos uns 2 anos, um ano e meio, fazendo isso, refazendo, né? E aí, depois dos textos prontos, eu não sabia, meu amigo, eu não sabia, porque na minha cidade, naquela época, não tinha, até hoje, não tem essa uma gráfica, sabe? Então, eu não sabia o que era, como era formado um livro, eu não sabia o que era capa, eu não sabia o que era diagramação, eu nunca nem tinha ouvido essa palavra na minha vida, diagramação de livro. E aí eu corri atrás de quem poderia me ajudar. Duas professoras me ajudaram. Uma fez a capa do livro, o primeiro Gemidos da Alma, e a outra fez a revisão textual, a diagramação. E aí montaram um livro. A priori, o livro seria lançado, o Gemidos da Alma, primeira edição, seria apenas grampeado, porque qual era a minha visão? Era lançar na escola, para os meus professores, alunos, beleza, e acabou. Era isso. E aí eu levei a uma, não gráfica naquela época, eu acho que não era uma gráfica, né? Eles estavam começando. E aí iriam fazer o processo todo manualmente. Então, eu tentei fazer assim, mas aí teve uma pessoa que falou, olha, Matheus, nós vamos para São Luís, por que tu não manda teu livro para uma gráfica? Eu falei, como? Eu não tenho um centavo no meu bolso, como é que eu vou lançar ou publicar um livro? Filho de pescador, estudante ainda, não tem emprego, não tem onde cair morto. Como é que eu vou lançar um livro, mandar para uma gráfica? Mas aí eu falei, tá bom. E aí fizeram o orçamento, aí eu não tinha um centavo. Corri atrás de todo mundo que eu podia. Alguns fechavam a porta, outros diziam vem mais tarde, outros vem depois, e aí aquela enrolação, sabe? Enrolando, 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 e aí nada do livro sair, aí eu já estava aflito, e aí um dia eu mandei mensagem para uma amiga minha, olha, eu tô aflito, eu acho que eu vou desistir. Ela falou, não, faça isso não. Eu tenho um amigo que tem uma gráfica, e aí você pode mandar que eu vou mandar ele fazer a impressão. Eu mandei, mas não acreditei. Porque eu já tinha, tantas portas já tinham se fechado, sabe? Tanta gente de condição que eu fui atrás não me ajudaram, que eu acabei assim, perdendo um pouco das esperanças. Mas aí, deu uma semana depois, a pessoa me liga, olha, os teus livros já estão em Cururupu, vão para a tua casa. Caraca, amigo. Eu eu não sabia qual era a sensação assim que eu tinha. Eu até brinco nas palestras que eu dou. A minha primeira caixa de livro que eu recebi na minha casa, cara, foi assim tão emocionante que eu dormia com a minha primeira caixa de livro que eu recebi, sabe? Eu dormia e ficava vendo, meu Deus, esses livros são meus mesmo, sabe? Tão simples. Eu falava, meu Deus, aí eu Travou aqui para mim. Tá conseguindo me ouvir? Voltou, voltou. ok. Um abraço para o meu professor, Emanuel. Deixa eu só mandar um abraço aqui para algumas Ah, pessoas, sim, para pô, fica à vontade. a Letícia, Luiz, a Letícia Cabral que está me vendo, para todos que estão me vendo aqui. Já mando um abraço para você, eu só terminar aqui essa linha de pensamento. Então,
E aí, eu sonhei, sabe? Depois que eu recebi aquela caixa, e aí eu falei, poxa, agora vamos fazer o lançamento. E aí, o lançamento era para eu fazer quando eu tinha anos. Deu certo, eu fiz com 18 anos. Mas, assim, foi um sonho realizado. Marcamos a data, marcamos o local com coquetel, recebi ajuda, porque quando ele já estava pronto, todo mundo já quis ajudar. E aí, é, cidade pequena, sabe como é? Todo mundo já sabia, carro de som na rua, o Matheus Borges vai lançar livro e tal, e era uma novidade para todo mundo. Sabe como até hoje é novidade lá, isso. Sabe, porque nunca, fazia muito tempo que não tinha mais essa cultura lá em Cururupu de se publicar livros e lançar. Então eu, com 18 anos, trouxe e resgatei isso lá na minha cidade, em Cururupu. Então, e aí no dia 2 de outubro de 2015, que foi um dia que antecedeu, publicamos, lançamos esse livro. E assim, um auditório lotou, professores, foi assim uma festa. E, e não terminou ali. No mesmo dia, para você ver como Deus faz. Deus é tão grande que ele levanta o pequeno, né, do monturo e faz assentar com Cristo. No mesmo dia, sabe o que eu recebi? Eu recebi duas equipes, da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado, e a equipe da UFMA, a subreitora da UFMA, com toda a sua equipe e assessoria. Nesse dia eu fiquei até espantado quando elas pediram a palavra. Aí, na hora do lançamento, que elas estavam falando, falou, Mateus, amanhã arrume sua mala, que nós vamos viajar para São Luís para você lançar o seu livro na maior feira do livro do estado do Maranhão. E, cara, eu falei, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo, sabe? Aquele sonho de um pequeno se tornando assim um sonho grandioso, cara, foi assim muito valioso para mim. E aí, quando eu cheguei aqui em São Luís, fui na Félix, e aí eu sempre gosto de falar isso, né? E aí eu estava andando pela Félix, isso foi pela manhã, quando com as professoras que estavam me acompanhando, e quando eu estou passando, eu parei no estande, comecei a olhar os livros, alguém bateu assim no meu ombro, né? E falou assim: "Você é o Matheus Gonçalves de Cururupu?" Quando eu vi, era nada menos e nada mais nada menos do que a Regina Souza, a repórter da TV Mirante. Aquilo era muito para mim, sabe? Aquilo era muito para mim. E aí eu falei, eu fiquei espantado. Ela falou assim: olha, pois vamos para o nosso stand. À tarde você vai fazer o lançamento. E assim me receberam muito bem. À tarde, às 2 horas, você vai fazer o lançamento do seu livro. E aí nós fomos para casa, né? Quando foi às 2 horas, nós estávamos lá. A equipe da Mirante esteve lá fazendo a cobertura. A equipe do Imparcial esteve lá fazendo a cobertura. A, a secretária de Educação do Estado esteve lá juntamente com a sua equipe para nos prestigiar, porque assim, foi algo muito novo, aluno de escola pública lançando o livro. Isso aí você pode até pesquisar no Google que vai aparecer alguma matéria do Imparcial, da UFMA, aluno do interior, lança livro, alguma coisa assim no ano 2015. E assim foi muito novo para mim. E aí não acabou ali. Não acabou ali. Eu pensei que tinha acabado ali, com aquele lançamento muito bonito. Eu recebi a ligação do secretário de Assistência Social, naquela época, o Neto Evangelista. Ele pediu que eu fosse assinar um livro no gabinete dele. Naquela mesma tarde, eu fui assinar um livro no gabinete do Neto, que ele era secretário de Assistência Social. Quando eu estava assinando, o Neto liga para quem? Governador. Governador, aqui o Matheus e tal. E aí o governador, pois traga, Matheus, amanhã pela manhã nós iremos desmarcar os nossos compromissos, porque nós queremos receber o Matheus para assinar o livro para a gente aqui no Palácio dos Leões. Eu falei, meu Deus do céu, é o governador meu que está falando isso. E aí era muito para mim, sabe? Porque lá do interior, autografar um livro para o governador, isso aí era muito grande para mim. Um livro que
eu sonhei lá pequeno, sem ter dinheiro, sabe? E aí depois chegar a um nível de assinar para o governador, assim, é muito grande, foi muito grande. E aí no outro dia, nós estivemos no Palácio dos Leões, e aí o governador nos recebeu, e aí nos apoiou, recebeu o autógrafo do nosso livro, e eu, sabe, eu não ali não tinha caído minha ficha da grandeza de onde Deus tinha nos tirado e para onde Ele havia nos levado. Sabe, porque quando a gente sonha e coloca diante das mãos de Deus, diante de Deus, Ele faz o pequeno se tornar grande para confundir aqueles que se acham ser. Então, é, foi daí que começou aí essa trajetória, né, do Gemidos da Alma, que foi meu pontapé inicial, para que eu pudesse lançar hoje mais 3 livros. E esses outros três, o que que tu pode dizer a respeito? E eu também quero saber, e as pessoas que estão assistindo agora, que ainda não têm algum ou todos esses livros, e as pessoas que querem indicar e outras que vão se interessar em saber como elas podem adquirir esses livros, eu quero saber, para que eles fiquem também informados, como é que a gente pode ter acesso a essas produções de poesia romântica e daqui a um tempo de literatura de cordel. Onde é que a gente encontra? Eu dei alguns spoilers aqui, tá bom? É, vocês podem estar adquirindo estes livros, inclusive eu quero falar a respeito desse aqui também, que foi um projeto meu, que eu levei para o IEMA, tá? Nós resgatamos os escritores de Cururupu, aí uma nova geração de escritores. Inclusive amanhã vai sair, eu acho que amanhã, não, quarta-feira vai sair no blog esse resgate que nós fizemos dos escritores lá em Cururupu. Foi um projeto nosso que nós levamos para o IEMA, e aí nós conseguimos lançar este livro de alguns autores de Cururupu. Esse aqui também é um livro muito especial, porque fala muito sobre Cururupu. E aí vocês podem estar adquirindo. Este livro não está à venda, tá bom? Esse aqui não está à venda, foi somente para o lançamento. Mas estes livros aqui, Gemidos da Alma, Versos Adormecidos e Rabiscos, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu Instagram, mateusg.borges. Aí vocês podem estar adquirindo os nossos livros. Tem algumas pessoas aqui comentando, né? A Letícia Carneira, Temos Carneiro, fãs que teus sempre me aí. acompanhou. A Letícia Diniz, que é a Tem minha fãs gestora, minha teus. coordenadora, quero mandar um abraço para ela. E a Letícia Carneiro também, que sempre me apoia. Tem todos os títulos. Deixou bem claro, eu tenho todos os títulos. Sim, a Letícia Cabral Eu tem tô todos os fã. meus títulos. A Letícia Carneiro também. Sim, Umas pessoas aqui, Denise Ribeiro, o Rogério, né? As saudades, meu amigo. Meu professor pois é. Emanuel, que também me apoiou muito. O Derek. Algumas pessoas aqui entraram, né? Gente, obrigado, viu? Geisa, Vitor. Vilma, Vitor foi Luan. que fez esse trabalho maravilhoso aqui na minha cabeça hoje. Fazendo me achando Vitor, parceiro Pois é, do Zé Maria Barbers. algumas pessoas aí comentando, eu fico muito feliz, viu, gente? Obrigado, de verdade. Então, vocês quiserem adquirir, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo Instagram. E não sei se você vai fazer essa pergunta, né? Mas eu já vou responder. Eu tenho alguns outros livros, Charles, para publicar este ano. Eu tenho um livro infantil, tá bom? Um livro infantil voltado mesmo para o público infantil, um paradidático, também poesias. E aí depois desses livros, eu escrevi agora um livro cristão. Saí do gênero é, poesia, tá? E aí eu estou entrando Poesia no cristão, romântica. tá bom? Eu Sim. escrevi um livro voltado para missões, tá? E assim, um livro que Deus me deu mesmo foram 2 anos eu escrevendo este livro, assim, Deus, sabe, me dando, e aí, se Deus quiser, este ano eu estarei publicando, e outro livro
que eu não posso dizer o nome aqui, é sobre a minha cidade, Cururu. Inclusive, eu quero aqui dar um spoiler, né, de uma poesia que diz assim, um trecho que diz assim: Minha alma é praiana e jamais posso negar. Eu sou filho das ilhas, eu sou filho do mar. Corre em minha veia o sangue deste torrão, aonde eu fui criado comendo peixe e camarão. E aí depois vocês vão ver nesse meu livro sobre Cururupu. Uau! E me impressiona também a facilidade que tem a tua memória essas poesias. Porque, e outra coisa que eu pensei foi, alguém já musicalizou ou já falou contigo a respeito disso? De Sim, eu já recebi. transformar em música alguma, na verdade, as poesias em si, porque a primeira que tu citaste ficou, elas têm uma rima, né, uma métrica muito boa também para fazer música. Então, alguém já expressou esse interesse para ti? Sim, sim. Inclusive, nós recebemos aí uma proposta de uma escola de samba, né, lá de Cururupu, para estar fazendo a nossa poesia, né, aí o enredo em música, né? E aí vamos ver como é que vai dar. Ah, é lindo, eu acho lindo. É, a musicalização de poesias. Porque ela já está pronta, e aí quem tem essa habilidade de colocar melodia, harmonia, o ritmo, tudo isso é muito rico. A gente vai se integrando, se complementando. Mateus, diante desse quadro da educação nacional e tu pode dar um enfoque na educação aqui no Nordeste. Como que tu observa esse cenário, esse panorama da qualidade de leitura, de escrita, enfim, o quanto que esses jovens, as crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos, o quanto que eles têm lido, que eles têm estudado e buscado literaturas diversas no sentido da própria instrução, da educação e do desenvolvimento dessa habilidade que é a leitura. Como é que tu percebe esse quadro nacional e regional da educação, do nível de leitura das pessoas? Olha, infelizmente, ainda estamos lutando, né? Porque nós temos um nível baixo. Não posso dizer baixíssimo, mas baixo. Tá bom? Inclusive, com esse período de pandemia, é muito triste. Poucas pessoas escolhem um livro para ler, alguma coisa assim. Inclusive, é, era para o Maranhão ser reconhecido, por exemplo, mundialmente, porque você sabe que o Maranhão ele é a Atenas brasileira, né? E aí nós deveríamos mais valorizar isso, sabe, dentro do nosso cenário maranhense, ler mais os nossos escritores maranhenses, ler mais os nossos escritores contemporâneos, tá? Porque tem muitos escritores contemporâneos. E aí, divulgar mais isso nas nossas escolas, divulgar isso para os nossos jovens, porque eu acredito assim. Quando se divulga um escritor local, quando se divulga talentos locais, sobretudo na escrita, você vai gerar em outros jovens vontade de querer produzir, né? E é uma coisa que nós lutamos muito a respeito da educação, nós lutamos muito por esta bandeira, né? E precisa ser cada dia mais fortalecida por nós, pelos pais, sobretudo, né? Que precisam incentivar os seus filhos a não deixarem a escola, incentivarem a leitura, a produção, porque muitos os professores fazem sua parte, né? E aí nós precisamos integrar isso com a família, tá bom? Quando nós integramos escola, família, aí nós temos uma ótima educação.
o que realmente vai da mentalidade das pessoas, porque o nível, posso falar, o financeiro não define a capacidade e o interesse de desenvolver o lado intelectual. Então, Sim. há pais que não são ricos, eles não são abastados, no entanto, eles incentivam, eles estimulam os filhos a lerem. Os meninos leem muito bem, têm uma capacidade de leitura, de interpretação muito boas, e em contraponto a isso, tem um Inclusive, outro Charles, público que até só mesmo pegando. diga, travou aqui, voltou. Eu assisti um dia desse, eu fiquei muito feliz com uma reportagem que eu assisti de uma catadora de lixo que ela sempre, quando ela ia nos lixões, ela pegava livros e levava para sua casa. E aí ela criou uma biblioteca com livros que ela achava do lixão e incentivava os seus filhos, ela lia e incentivava os seus filhos a lerem. Então isso é muito importante. Isso aqui, ó, essa questão de educação, essa questão de incentivo à leitura não depende de financeiro, não. Depende mesmo da força de vontade, independente de quem seja rico, pobre, preto, branco, seja lá quem for. Entendeu? Se você tiver força de vontade, se você tiver essa vontade de ler, primeiro que você, quando você lê, você tem muitos benefícios, né? Você fala melhor, você tem uma interpretação textual melhor, de mundo melhor. Então só tem a ganhar quem lê, né? Quem não lê, E foi muito infelizmente. oportuna a tua fala, porque hoje mesmo, quando eu fui pedalar, eu vi aqui próximo de casa muitos livros jogados em uma vala. Isso dói dentro da Então, alma. Isso dói é, dentro da alma. isso dói na alma, isso me irrita, me inquieta, porque, em primeiro lugar, são livros. Segundo, não é ali o lugar dos livros. E eu fiquei pensando logo na quantidade de crianças nesse Brasil que não sabem ler nem escrever, adultos que são semi-analfabetos, analfabetos funcionais, as pessoas estão mais pobres culturalmente, elas querem promoção, elas querem a liderança da empresa, no entanto, elas não estão buscando aprimoramento, aperfeiçoamento, atualização, fazer cursos, elas não investem nessa leitura, um tempo de leitura, e escolher não é só um tempo de leitura, é saber também o que ler. É necessária Sim, essa seleção. O teu material, as tuas produções são muito boas, mas há muitas coisas por aí que eu particularmente não indico. Eu não falo nem o nome, para que as pessoas não, eu vou procurar saber se realmente é isso, porque nós somos pessoas de influência. Se a gente fala alguma coisa aqui dentro do nosso círculo de influência, mesmo que seja criticando algo, a gente vai dar voz e vez a algo que não é necessário fazer isso, sabe? Tem muita coisa boa que a gente pode elevar, pode levantar, e as pessoas vão atrás e com certeza elas vão ser edificadas. E eu percebo isso até mesmo nas redes sociais, porque hoje há formatos diferentes dos livros se apresentarem. Então, tem os audiobooks, tem tantas formas de se comprar um livro, enfim, as pessoas estão ouvindo, mas eu acredito, eu tenho isso comigo, que nada substitui um livro físico, verdade. sentar, Aquele, ou deitar não, porque as pessoas estão aquela, deitando, estão dormindo. aquela sensação de ter um Exatamente. livro novo. Isso. Nada substitui isso. Nada substitui. E a leitura de qualidade. Eu, particularmente, Matheus, eu não sou uma pessoa que come livros. Eu não sou assim. Eu sou muito seletivo no que eu vou comprar para poder ler. E aí eu faço aquela leitura. E eu tenho que me certificar se é algo que vai me ajudar e contribuir para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Se não for, pode ser para entretenimento, como tem leituras assim,
Tem leituras que vão me levar a uma reflexão mais profunda para compreender o ser humano e as nuances dele, comportamentos. É nessa linha que eu costumo caminhar, mas tem outras que não vale a pena. Não vale a Verdade. pena dar ibope para elas. Então, Matheus, qual o teu recado final aqui dessa live aos jovens, às crianças, adolescentes, até adultos, eu falei isso lá no início, que tem essa inclinação, que tem essa vontade, o desejo de produzir algo, às vezes tem produções até engavetadas, e eles têm medo, têm vergonha, têm receio do que as pessoas vão dizer, do que elas vão pensar, do que elas vão fazer, e elas não, essas que estruturar essas poesias ficam ali na dúvida se realmente apresentam isso ao mundo ou se elas vão continuar retendo com medo, simplesmente com medo. Qual é o teu recado, tua mensagem para essas pessoas, incluindo aí o teu testemunho de vida, de superação e esse teu destaque, o teu reconhecimento, tua perseverança de continuar produzindo mesmo em meio a tantos desafios? Coragem. O tempo que nós estamos hoje exige muita coragem. Lembro-me de uma vez que eu estive palestrando para um grupo de professoras e quando eu terminei minha fala, uma delas levantou a mão, estava meio chorosa, né? E ela queria falar. E aí ela estava chorando, né? E aquilo me incomodou. E ela se levantou e eu dei a falar a ela, né? Uma professora, logo no lançamento do meu livro, na época do lançamento do meu livro, 2015. E aí eu perguntei, professora, que me incomodou, professora, por que a senhora está chorando? Ela falou, olha, porque eu me vi em você. Lá atrás, quando eu era adolescente, eu tinha vontade de publicar, mas aí eu não tive coragem, acabei passando o tempo, perdi minhas poesias, e eu vendo que em você, sabe, o meu passado, se eu tivesse publicado, se eu tivesse coragem, teria publicado um livro. E aí, eu trago isso para hoje. É melhor fazer do que depois se arrepender. Então, tenha a força de vontade. Os desafios nós vamos ter sempre. As provas nós vamos ter sempre. Mas basta ter coragem. Hoje precisa homens e mulheres de coragem para fazer coisas que outras pessoas não fazem. Sabe? Uma coisa que eu sempre me dispus é fazer coisas que outras pessoas não têm coragem de fazer. Então, você que quer escrever, tenha coragem, sabe? Se você não tem essa vontade, tem esse dom, poxa, me chame aí no Instagram, eu te mostro o caminho, eu não cobro nada. A minha vontade, o meu projeto é com que outras pessoas sejam incentivadas, motivadas a escreverem, a produzirem, e assim a gente ter, sabe, mais livros divulgados, não só o meu, mas vários livros de escritores maranhenses sendo divulgados aí no Maranhão e em todo o Brasil. Esse é o meu projeto, dessa nova, de resgatar esses novos, essa nova geração, a velha geração, sabe, para publicar. Então, se você tiver essa vontade, eu te mostro o caminho, tá bom? Então, tenha coragem, tenha ânimo, tenha vontade, que você vai conseguir. Basta sonhar, acreditar, colocar na mão de Deus e lutar por aquilo que você sonha. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado por este espaço. Você é uma bênção. Eu te agradeço e profetizo toda sorte de bênçãos em todas as áreas da tua Amém. vida. Recebe aí um forte Deus, abraço. Pessoal, sigam o Matheus aqui no Instagram. Essa live vai ficar salva. Vocês depois podem compartilhar com outras pessoas. Difundam esse trabalho, essa iniciativa tão bela, tão preciosa, maravilhosa do Matheus. E também vai ser postada lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Vão lá e se inscrevam no canal, se permitam a esse desenvolvimento pessoal e profissional. Matheus, gratidão imensa. eu que agradeço, meu amigo. Quando precisar, estamos aqui. Sempre. Eis-me Que Deus aqui abençoe. também. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. pessoal, vocês que estão aqui. Tchau.